inaugura aqui o nosso espaço de colo. E para começar, né, eu e Marta, que é minha parceira, que topou encarar, né, esse desafio comigo de falar sobre assuntos ligados à maternidade. Hoje a gente vai falar, a gente debateu muito por onde a gente vai começar. E aí a gente decidiu começar pelo começo. Como escolher o pai do seu filho. Porque sem o pai, o filho não acontece. E aí todos os assuntos da maternidade também não vêm à tona. E hoje a gente está aqui com uma terapeuta, Ana Márcia, né? Vou ler um pouquinho do currículo dela, que é super extenso, ligada a essa área de terapia familiar, né? Que, assim, eu acho... Primeiro, parabenizar você, né? Que a formação dela é ligada à saúde mental. Então, é uma pessoa que sempre se preocupou com a saúde mental e evoluiu para essa área da terapia familiar. Então, ela é terapeuta de família, casal, na linha sistêmica. Ela vai explicar um pouquinho sobre essa linha. Na linha sistêmica relacional, é psicanalista, faz atendimento terapêutico de casais, de famílias e individual também. Ela atende no consultório, staff, com uma parceira também incrível, que eu também conheço. E ela tem uma formação muito rica nessa área de saúde mental. Ela tem mais de 40 artigos científicos publicados. É ex-bolsista de um hospital em Oxford. Então, assim, só para vocês entenderem o peso dessa profissional que está aqui conosco. E aí eu queria começar, de fato, pelo começo, Ana. Como é que a gente escolhe, né? E sendo bem sincera e trazendo um pouco a minha realidade, eu comecei a namorar com meu marido, eu tinha 21 anos, ele tinha 23, e a gente não pensava em ter filho. Uhum. E aí corta para 15 anos depois, estamos com 3 filhos, e muita coisa mudou. Eu diria assim, até que arrisco dizer que tudo mudou. Óbvio, a gente ainda mantém um diálogo muito aberto e fala sobre muitas coisas, mas aquela pessoa lá, né, aquela Juliana, e ele também, não é mais o mesmo, né? Então, assim, como é que a gente escolhe? Como é que a gente inicia um relacionamento? E muitas vezes eu acho que você vai começar um relacionamento sem pensar nisso, mas e aí? Depois, quando chega o momento de ter filho, como é que você aborda, né, que mudanças aconteceram e que você precisa conversar sobre isso? Primeiro, agradecer a você, Juliana, e a Marta, pela possibilidade de falar de algo tão importante. E aí, na própria descrição do que a gente vai conversar hoje, você usa a palavra escolha. Talvez essa seja a palavra mais importante do que a gente tem a falar hoje, porque a maternidade, ela precisa ser escolhida e a paternidade também. Então, automaticamente, se a gente pensa num modelo, né, onde você vai ter um pai e uma mãe, é preciso, primeiro, que ambos tenham decidido assumir esse papel de pai e de mãe, né, que se esclareçam a respeito desse papel e que olhem um para o outro na corresponsabilidade de estruturar essa dinâmica de ser pai e mãe. Né? Claro. Então, eu acho que a tônica principal é a tal da escolha. E para isso, me chama muita atenção quão importante é você ter uma educação sexual bem estruturada. Estamos ainda caminhando, embrionário, né? E aí surgem os nossos déficits, né? A partir da infância, né? Então a gente vem para a fase adulta sem pensar nisso, né? A gente não pensa, né, na responsabilidade, não se fala sobre a responsabilidade de ter um filho, da criação, né? Eu lembro dos meus pais falando que era difícil, que envolvia muita coisa, mas, assim, esses debates mais profundos, né, de que precisam ser conversados, né, enquanto casal, e eu acho que vai para um ponto que você trouxe, que é se trabalhar, que a gente também não está acostumado a se trabalhar. Enquanto pessoa mesmo, quem dirá enquanto pai e mãe. Exato. E aí, eu acho que existe todo esse desenvolvimento dos papéis dentro de um relacionamento, né? No primeiro momento as pessoas se encontram e eu acho que as energias se comunicam. Eu chego junto de alguém e essa pessoa chega junto de mim e a gente vive, né, no primeiro momento, na grande maioria das vezes, uma história de paixão, né? E aí isso vai se transformando, né, até que em determinado momento essas duas pessoas resolvem dividir a vida. E aí vamos dividir a vida. No primeiro momento, como você bem falou, nem sempre a gente tem essa ideia
de constituir uma família com filhos. Né? Mas a cobrança social normalmente é muito grande. Os padrões, né? Os padrões são assim extremamente cobrados. Né? A pressão é grande. Muito, Marta. E assim a gente vê que você namora, né? Isso tem mudado um pouco, mas ainda é circundado por essa história. Vai noivar quando? Exato. Aí você vai casar quando noiva? Aí casa, vai ter filho quando? E o segundo, vem quando? E o segundo, essa é uma verdadeira cartilha, se não um mantra social ao qual toda mulher está sujeita. Né? O homem também está, mas eu acho que a mulher é bem mais exposta. Mesmo porque até existe, tudo isso é permeado por uma coisa assim, velada da fertilidade, né? Porque assim, não está tendo filho, tem um problema. Problema. E problema? De quem é o problema? Né? Né? E invade, né? Um lugar que é só seu, né? E quando um casal não quer ter filho e o estranhamento, como assim? Não vão ter filho? Isso é muito mais comum, Marta. Pois é, hoje tem acontecido muito, não é, Ana? E as pessoas ficam assim, como se você não pudesse fazer essa escolha, que é uma escolha. Filho é uma escolha, mas na questão filho, a sociedade não permite escolher. Isso, não é verdade? Isso, é como se fosse um script, o qual precisa ser cumprido, né? E aí você falou uma coisa muito importante, que é a coisa do autoconhecimento, né? Quando eu me autoconheço, eu posso identificar o que é que quem eu sou, e aí fica muito mais fácil identificar o que eu quero. E aí eu posso refletir se eu quero a maternidade. O pai da criança, se vier uma criança, vai poder pensar se ele quer assumir esse papel de pai, né? Se existe um espaço que eles querem ter, porque no último Congresso Brasileiro de Terapia Familiar, o ano passado, eu ganhei um presente, porque eu falei sobre parentalidade versus conjugalidade. Porque um dos maiores desafios que um casal tem com o nascimento do filho, que mesmo um filho escolhido, desejado, esperado, tá? Mas ele chega e há uma concorrência desleal entre a parentalidade e a conjugalidade. Porque existe uma dependência nesse primeiro momento do filho. Inevitável, que é fisiológica. Isso. E aí, a sobrevivência, né? Exato. O ser humano, se você não tiver quem cuide, ele vai morrer. Exato. Né? Você vê na natureza animais que já, depois do parto, levantam e saem andando. E a gente não. Né? Então, em alguns meses está caçando. Perfeito. E aí, o que é que isso acontece na vida das pessoas? E as pessoas se veem perdidas, às vezes, de si mesmo, correndo atrás daquilo ali. A gente não tem uma estrutura que ainda forneça informações a respeito do compartilhamento desses cuidados. Existe uma coisa importantíssima do ponto de vista fisiológico, que é a privação de sono, que é uma realidade. E a gente sabe que a privação de sono tem repercussões terríveis na vida de todo ser humano, né? Então, é como se fosse uma bola de neve. Então, como é que você vai viver isso tudo e vai continuar sendo casal? É verdade. O casal fica lá, ó, dentro saindo pra jantar. Adormecido. Romance. Fica. Chega a ficar congelado. Isso. É muito difícil. E aí, quando o homem não tem a construção da paternidade bem elaborada e bem pensada antes, aí incomoda a concorrência com o filho. Então o filho vira incômodo naquele momento. Que a mulher tem que resolver. Que a mulher tem que resolver. Não é verdade, Mar? Exatamente. E aí, Juliana falou uma coisa importantíssima. Ela trouxe palavras importantes. A palavra comunicação. Eu continuo conversando com meu marido, tarará, depois desse tempo, a gente mudou, né? Talvez você tenha trazido a coisa mais importante em todo esse processo, no processo de escolha do pai, no processo de escolha conviver, parentalidade e conjugalidade, que é a comunicação. Quando essa comunicação ela é quebrada, gente, o que é que acontece? Daqui a pouco você tem uma mãe e um pai, às vezes ou não, mas que não são mais casal. E a partir do momento que não ocorre mais comunicação, eles começam a se distanciar e passam muitas vezes a passarem a ser estranhos um do outro. Então, por quê? Porque todos nós
somos seres mutantes, no sentido de que a gente muda. Claro. A gente muda o tempo inteiro. E tem que ir comunicando. Isso. E aí eu preciso ir me apresentando todos os dias ao outro e sendo apresentada atualizando. E conhecendo o outro também. Exatamente. Senão até porque a experiência da paternidade e da maternidade já causam interferência importante no novo repensar o mundo dos dois, com né? certeza. Das relações, de tudo, né? Isso. Eu escutei uma vez de uma mãe e eu achei fantástico. Ela disse, Marta, depois que eu fui mãe, o meu conceito de felicidade mudou. Muda Antes mesmo. era sobre mim, agora não é mais sobre mim. Né? Porque você sai do papel de filha para aprender a ser mãe. É outro momento. E existem algumas leituras científicas que dizem que o nascimento de um filho é um momento de crise. Aí eu penso, como? Um filho é uma crise, sim, porque você vai ser demandado a exercer papéis e funções que você não conhece, que você não sabe. Você vai visitar lugares desconhecidos, né? E uma coisa que para mim foi muito forte foi esse mergulho, né, na maternidade. E não só visitei lugares desconhecidos, mas eu tive uma experiência de acessar caixinhas, né, entre aspas, na minha memória, muito antigas, assim, como se eu estivesse revivendo algumas situações, né? E eu lembro de ler Maternidade, o Encontro com a Sua Própria Sombra, e de ali meu Deus, entendi tudo. Que de fato ali a minha primeira filha, né, é uma menina e tem uma semelhança física comigo muito grande, então ela parece muito comigo, e quando ela era bebê ela era muito parecida comigo bebê, então parecia que eu estava ali vivendo, cuidando de mim, e é uma coisa meio assim difícil de entender, né? E na época eu não entendia muito bem, mas ali eu estava revisitando sentimentos enraizados e aquilo foi transformador, muito forte. Com certeza. E assim, na terapia de família sistêmica, existe um conceito, um princípio muito importante que a gente utiliza, que é o da transgeracionalidade. A transgeracionalidade é o que é perpetuado além da genética. Então, sentimentos, vivências, que muitas vezes você vive coisas que foram herdadas dos avós, bisavós, e você às vezes nem entende aquele sentimento e aquela coisa. Isso perpassa nas gerações. Então, quando eu chego para escolher o pai, né? Vou escolher o pai. Eu preciso lembrar da mala que eu trago. Exatamente. E eu preciso lembrar que ele traz uma mala também, uma mala de sentimentos, de vivências, de histórias, né? Histórias familiares. Tem que ter lugar para essas duas malas. Isso, né? E de aprendizado. Mas o que é mais importante é que os dois se abram para a possibilidade de negociar, né? Saber que aquela mala veio da família de origem. Só que agora existe uma nova família nuclear e que é preciso comunicação, para que eles possam escolher juntos o que é que eles vão colocar de uma mala ou da outra, o que é que eles vão se desfazer das malas, o que é que eles vão trazer deles para essa mala. Isso, que não está na mala, né, Martinha? mas é novo. Isso. Escolhas novas, E né? essa escolha vai ser muito importante para a questão de como eu vou estruturar a condução da minha maternidade e a condução da paternidade. Então, esse encontro, inclusive, também vai ser muito importante para que seja permeado por como vamos manter a nossa, o ser casal, né? A conjugalidade precisa também ser considerada. Quando eu estou falando de parentalidade, quando eu estou naquele processo de, será que esse é o pai do filho que eu quero ter? Né? E aí eu preciso, primeiro, eu acho que tudo começa na gente, né? Antes de eu escolher o pai, eu preciso olhar para mim e entender a mãe que eu quero ser e o que é que eu quero na minha vida enquanto mulher, né? Você precisa construir seu projeto, né, de vida. Nasce na gente, né? Exatamente. Ainda é um peso para a mulher, né? Assim, não digo um peso no sentido negativo, mas ainda é uma construção que a gente tem que trazer, né? Isso. É assim, a mulher tem que trazer, não? E às vezes a experiência materna, né, nesse momento, ela está muito pautada na forma como a mulher conduz, né? Que a gente ainda tem homens que eu acho que ainda não tem muito essa bagagem do papel deles, né? De como eles podem ser colaborativos, de como eles
essa parceria, de entender que isso é um momento que eles precisam se doar. Eu acho que não vem da nossa construção que o homem seja esse que doa, que está disponível. Eu acho que não vem muito, então acaba caindo muito sobre a gente. E tem uma coisa que eu penso, não sei se Márcia vai concordar comigo, que eu acho que assim, que a maternidade, a paternidade, o ter filho, ainda é muito romantizado. Demais. É belíssimo, é uma experiência incrível, mas não pode ser romantizado como é, porque filho é compromisso, é responsabilidade, é demanda, é questionamento, é ressignificar muita coisa. Cansaço, esforço físico também. também. Então assim, e isso às vezes é o que causa o desencontro, porque você faz uma expectativa de algo que não é exatamente... não vai atender em tudo a sua expectativa, perfeito, não é verdade? Marta, perfeito, concordo totalmente. Você concorda, você percebe isso, né? E assim, o filho é um compromisso para o resto da vida. De ambas as partes. Quando a gente fala isso, não é dizendo que isso como um peso. Não. Mas é preciso que você considere as mudanças que vão acarretar a sua vida, o seu tempo, as suas finanças, tudo isso vai estar envolvido, né? No seu projeto profissional, tudo isso tem que estar na conta, quando você estiver avaliando. E depois desse autoconhecimento, né, que não se encerra, é para sempre, eu preciso ver se aquele meu parceiro amoroso, se aquele encontro, até aquele momento, de um companheiro de vida, vai ser de um companheiro de viagem na parentalidade. Verdade. Não é? Ouvi-lo. A gente tem uma sociedade muito machista, a patriarcado está aí presente, e a gente sabe que na sociedade, se a gente fala, por exemplo, de famílias de classe média, né, existe uma história de terceirização do cuidado com os filhos, né? Então, cada vez está mais complexo, cada vez está mais difícil, e às vezes gera uma reclamação, mas não tem mais ninguém para cuidar. Sim, e o seu pai, e o seu marido, e o pai dessa criança? Fez sozinho. Cadê ele? Sozinha, né? Então, isso é um processo que precisa sensibilização, precisa trabalho. E para haver sensibilização e trabalho, a gente cai para o começo da nossa conversa, a palavrinha escolha. Então, eu só posso me responsabilizar, me corresponsabilizar de verdade quando eu escolho estar ali. Ô, Ana, aí me ocorre uma pergunta, assim, tudo bem, a gente está falando aqui de um planejamento, né, filhos esperados, um momento de pensar sobre esse novo cenário com filho, né, um casal que está se organizando, mas quando, né, de repente, o filho cai, assim, não de uma forma que você não sabia, mas assim, você assume o risco, né? Assume o risco de ter e acaba tendo, né? A minha primeira gestação foi super planejada. Passamos por um processo de FIV, inclusive. E naquele momento foi dito pra gente que a gente não poderia ter mais filhos. Que a gente não poderia ter filhos naturalmente, desculpa, só corrigindo. E aí a gente ia pensar se a gente ia passar por um processo novamente para ter um segundo. A gente estava nesse momento ainda decidindo, quando a minha filha tinha 1 ano. E a gente engravidou do segundo. E na sequência engravidou do terceiro. E todo mundo fica assim, vocês não tomaram cuidado, não? A gente realmente achou que não ia acontecer, sabe? E assim, esses 2 filhos foram inesperados. Óbvio, amo eles e foi maravilhoso. E constituiu uma família grande que eu acho que sempre foi o meu sonho. Mas não teve esse momento de, assim... se preparar, né? Não teve preparação alguma. Então, assim, foi uma avalanche. E, assim, eu percebo que a comunicação ficou falha. Porque foi muita informação. Aí, como é que a gente puxa o fio da meada e, assim, tenta organizar tudo de novo? Isso é muito importante. Quando eu me deparei com o desafio de estar aqui falando sobre a escolha do pai, me veio muita mente. E aqueles pais que não são escolhidos, mas que chegam no susto, essa paternidade que não chega no susto, né? Existem 2 lados, existe no mínimo 2 lados. O lado daquela mãe que está assustada e que no fim, quem está carregando no ventre é a mulher, né? E o compartilhamento do susto. E como é que a gente vai lidar com isso, né? Então eu penso que é muito em função de se preparar e de manter essa linha de comunicação de forma a aprofundar os desafios que se apresentam no susto. Porque a decisão, né? Vamos
chegou, e agora? Né? Então, eu acho que não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Quando eu realmente... Você está falando com a calma. Eu sou mãe de duas Mas ela filhas. precisa passar essa calma, né? Quando vai falar dela. Isso faz parte do meu trabalho. Mas assim, na minha experiência, tudo vai se organizar, né? Vai se organizar da forma que eles conseguirem organizar, né? E aí desmitificar e desmistificar essa história da mãe perfeita, do casal perfeito, do pai perfeito, né? Quanto mais eu consigo me enxergar nas minhas dificuldades, nas minhas fragilidades, mas eu vou poder me abrir para a possibilidade de transformar isso, se eu quiser, claro, né? Claro. E isso feito a dois é muito complexo, porque normalmente são dificuldades diferentes, são limitações diferentes. Acontece também, né? Eu acho que você deve, nos seus atendimentos, perceber. Às vezes a mulher está muito interessada nesse processo de mudança, ou o homem está muito interessado nesse processo de mudança, mas o outro, às vezes, não está acompanhando aquele mesmo momento. Uhum. E aí gera uma expectativa, né, do outro lado, né? Eita, será que ele está disposto a escutar? Será que ela está disposta a escutar? E assim, como é que equilibra isso, né? Veja, viver a dois é um grande desafio, porque a gente parte sempre do pressuposto que são pessoas diferentes, somos diferentes, ponto. Isso pode ser um casal hétero, pode ser um casal homo, qualquer casal, viver a dois é difícil. Relacionamento exige, Relacionamento, né? investimento. E aí é preciso que a gente se reescolha enquanto casal todos os dias. Tem dias que você está de saco cheio, eu sempre brinco assim, vou botar na rifa. Mas olhar. Adorei. Mas olhar para aquilo ali, assim, como um desafio. Pesar sempre. Eu quero estar nessa relação. Então, se eu quero continuar nessa relação, eu preciso investir. Claro. Tudo que a gente faz na vida, né? Por exemplo, para você ser um bom profissional, você tem que continuar estudando. Tem que acabar aquela história de, recebi o diploma, tá, acabou-se. Acabou. E uma coisa que eu uso muito, né, principalmente no curso de formação de terapeuta, eu digo assim, minha gente, uma das coisas que não funciona é aquela história do game over. O game nunca está over. Não. O game, no dia do casamento, ou do ajuntamento, seja lá como esse casal vai se dividir as escovas de dentes, na verdade, aquele momento é o momento que o game vai começar. Tá ali pra frente. E aí, quando nasce a criança, o game vira no nível hard. A segunda, mais hard ainda. Então, é essa consciência de que eu preciso investir. Aí, quando eu falo isso, pode parecer assim, menina, essa terapeuta está dizendo que é um terror viver. Não, viver é lindo. Porque a gente precisa se reinventar o tempo inteiro, a gente precisa se desafiar. E, para que eu dê conta disso tudo, eu preciso o quê? Ter muito prazer. Eu preciso me reabastecer. Eu preciso viver a minha individualidade. Todos os dois precisam ter uma individualidade que me faça... E aí eu digo isso em consultório e os clientes sorriem. Eu digo, minha gente, o melhor casal é o casal A3. Três da seguinte forma. Aqui é o cônjuge masculino, vou dizer, e o cônjuge 2, na sua individualidade. Isso aqui é a díade, são os dois juntos. Claro. Então são três. Nós somos indivíduos, né? E somos casal. Claro. E aí quando chega o outro desafio, que aqui no casal eu vou ter que fracionar e também ser parental. É difícil. E eu penso que assim, uma coisa que contribui para isso é a gente buscar, né, como parceiro para uma investida dessa, ou parceira, uma pessoa que tenha maturidade. Sim. Porque eu acho que passa muito pela maturidade. Porque quando é que você se conhece? Quando você tem um pouquinho mais de experiência e de maturidade, aí você mergulha em si. Você não nega o que vive, você se apropria de você. E aí, como é que eu posso me apropriar de um terceiro se eu nem dou conta de mim?
né? Verdade. E eu acho que isso é uma coisa que tem que ser observada. Eu acho que quando você começa a se relacionar, você já tem que ficar atento se aquela pessoa se assume. Não deixa de ser seduzido só pela paixão. Calma. Exatamente. Calma. Não é. Muita calma nessa hora. Porque o amor é lindo, mas boleto quando a gente está casado vem. Com É certeza. verdade. E é muito importante a gente escolher alguém que eu possa conversar, falar das minhas inseguranças, dos meus medos, e eu possa acolher os medos e as inseguranças do outro, porque isso também é móvel, minha gente. Vai mudando, a gente vai crescendo. Veja, você começou o relacionamento com 21 anos que você falou, né? 21 anos, exatamente. É uma trajetória longa. Já vivi uma outra vida, né? Isso, você já é outra pessoa, né? Minha companheira de trabalho, Márcia Por Deus, ela disse, nós estamos no consultório juntos, ela disse, Ana Márcia, eu ouvi uma coisa tão interessante, mas aí ela me falou e eu não gravei o nome de quem foi, uma escritora que estava sendo entrevistada e perguntaram assim, primeira pergunta, como é que você pode estar casada com a mesma pessoa, parece que ela tinha 40 e tantos anos de casada, por, sei lá, 50 anos de casada, ela disse, quem disse que é a mesma pessoa? Verdade. É claro. Nem ele, nem eu. É claro que então, não é. esse processo de construção, uma escolha diária. De parceria, sabe? É dar a mão, né? E é óbvio que em alguns momentos a pessoa tem vontade de largar a mão, como eu falei a história da rifa. Não só largar, né? É. Empurrar. Mas assim, tá sempre pesando. O que é que me faz estar aqui? Né? E aí, ir desenrolando esse novelo, né? Juntos. Né? Eu posso falar disso. Eu fiz, antes de ontem, 51 anos de namoro. Sim. De casada há 45, com o mesmo marido. Que eu digo brincando que às vezes a pessoa tem mais de uma relação, não pode somar, né? Então, assim, tenho a experiência da maternidade, já sou avó. E, assim, uma das coisas que eu acho que é muito importante com a relação é a comunicação, é a revalidação constante do casal, né? E ter repertório. Porque eu acho que quando cada um continua se cuidando, investindo profissionalmente, culturalmente, como pessoa, valores, tudo, você continua tendo, né? O que trocar. Porque não é frase minha, eu li em algum canto, que quando você for escolher alguém, pense se daqui a X anos você gostaria de continuar conversando com ela. Porque o que fica muito numa relação é isso. Né? Essa comunicação para manter. De estar naquela companhia. De estar naquela companhia. E eu acho que isso é muito importante. Você ter mais do que um marido, mas ter um parceiro, ter um amigo, ter uma pessoa que você possa ser você. Não é verdade? É uma coisa que me faz pensar, né, diante dessa fala, é que esse momento que a mulher ela tem o filho, né, sobretudo o primeiro, é um momento muito desafiador, porque a gente perde esse momento casal, né? Perde. E naturalmente isso vai acontecer e é bom que isso aconteça, porque significa que a mãe está com o bebê, né? Ela está no papel que o bebê precisa, né? E isso, quando o parceiro não entende, gera um desconforto muito grande, né? E eu não estou nem dizendo, assim, do parceiro exigir que a mulher esteja numa situação específica, mas dele não contribuir e de fazer com que ela sinta que aquilo é um projeto dos dois. Então, quando o pai, ele... Vou ali resolver tal coisa, e ele sai e fica aquele puerpério ali sozinho, gera essa sensação, né, de solidão. De solidão. Isso. De abandono. De abandono. Isso. E aí me faz pensar justamente isso, que quebra essa comunicação. E para retomar, e aí a pessoa começa a ter raiva. Né? Naquele momento ali super difícil, às vezes ela está passando por um processo de amamentação um pouco complicado e já gera esse desconforto com o corpo, uma questão, né, já um pouco mais adiante, e a gente começa a pensar, ele está vivendo a vida dele, eu estou aqui. A gente começa a pensar isso, e aí é justamente isso, a comunicação ela se quebra. Então, assim, como é que a gente envolve, né, no susto, com o filho no susto ou com o filho planejado? Como é que a gente envolve, né? Vem cá, você seduz pai. Esse pai. Vem cá. Porque é importante ter um momento do casal, eu concordo que é importante esse investimento, mas tem situações, né? Sobretudo do primeiro filho,
que eu acho que é até desumano exigir que a mulher contribua com alguma coisa nesse casamento. Uma coisa muito importante que nessas situações precisa ser trabalhada é a consciência da temporalidade daquele momento. Perfeito. Né? Porque aí eu vou trabalhar em cima de que isso tá pesado, né? Mas isso tem um tempo para passar. Essa criança vai crescer, os hábitos vão mudar. Então, quando ocorre tanto uma decisão de compartilhamento de paternidade e maternidade, isso pode acontecer, como, por exemplo, no susto também. Na verdade, ao invés dessa comunicação comprometida, ela pode passar a ser uma comunicação mais pontual. Na identificação do que está sendo difícil. Foco, né? Foco. Quando tem pouco tempo, foco. Compartilhamento das dificuldades, né? Parceria. E aí saber que isso vai ter um tempo para se transformar. Não vou dizer para acabar, porque na verdade transforma. Né? Vai mudando, né? Então eu acho que sempre a gente precisa trabalhar a questão do tempo, né? Agora, quando eu me travo na comunicação, aí esse tempo ele passa a ser risco. Claro. Porque esse tempo, a tendência, quando há um afastamento, há um distanciamento no sentido de eu não ficar compartilhando minha vida, minhas coisas com outro e vice-versa, esse afastamento, na verdade, ele vai estender esse tempo que pode se tornar pro resto da vida. Verdade. Quando às vezes fixam-se as mágoas, aquela coisa, mas só eu que estou aqui acabada e ele não vê nada, está lá no futebol. E pesquisando, né, antes da gente elaborar as perguntas desse episódio, a gente viu, né, que as pesquisas apontam que muitos casais, né, um percentual significativo de casais se divorciam depois do primeiro filho, justamente por essas mudanças serem muito impactantes na vida do casal. São fatores de risco, né? Um fator de risco no nascimento de um filho, ele parece muito cruel dizer isso, mas é verdade. Mas é verdade, porque se você não se prepara para viver aquilo, entendendo as mudanças que serão impactadas nessa relação, na questão da dinâmica daquela família, você vai estar vulnerável. E esse relacionamento vai provavelmente sofrer um impacto que às vezes é irreparável. E o detalhe é que, assim, quando a mãe se sente sozinha, né, e o parceiro estranha, quanto mais ele chegar perto, mais fácil vai ser para todos, né? Exato. Porque se está difícil, então se está difícil para você, imagine para ela. Isso. Que ainda está tendo que ser uma pessoa boa para o outro que está ali completamente frágil, que é o bebê, né? Que precisa dela, né? Assim, pois é, então... Do peito, do colo, né? E eu lembro assim, né? Falando sobre esse tema, trazendo até uma vivência minha, eu estava numa situação, num evento para mães. E aí uma pessoa se levantou, era uma ginecologista falando sobre gestação, sobre voltar a se cuidar depois de ter um filho. Eu estava grávida do meu terceiro filho, assim, me sentindo péssima. Nem tinha tido tempo de me recuperar das mudanças que tinham passado, estava ali gestante de novo. E aí a ginecologista falou e trouxe fez uma contribuição muito interessante. E aí depois ela abriu, alguém quer falar alguma coisa? E aí eu lembro que uma pessoa se levantou e aí ela disse, eu queria trazer para vocês, e tinha muita gestante nesse encontro. Eu queria trazer para vocês, que eu também sou mãe, e também já sou avó, e que no momento do puerpério de vocês, óbvio, tem que cuidar do bebê. E eu sou assim, óbvio, né? Tem um bebezinho de 10 meses em casa, tem que cuidar dele. E aí ela disse, mas não esqueçam de cuidar dos seus maridos. E eu fiquei olhando assim, eu fiz... E eu até entendo que ela não quis dizer assim, talvez ela não tenha... não esqueça do casal, talvez tenha sido essa mensagem que ela quis trazer. Mas naquele momento, o que me impactou foi assim, poxa, será que eu, gerando uma vida, né? Acabei de parir, né? Tô totalmente vulnerável aqui, né? Cheia de sentimentos. Poxa, será que eu tenho que cuidar do meu marido mesmo? E não tô falando assim que deixe o marido de lado, mas assim, será que essa cobrança não é excessiva? Né? Quem cuida de mim, né? Quem cuida de mim, eu tava pensando. Exato. E assim, eu me lembro muito, né? No puerpério de Alice,
meu marido saía muito cedo de casa para trabalhar, e eu lembro que uma das mamadas que ela se acordava, eu colocava ela para dormir e depois ia na cozinha e passava um café para ele beber um café quentinho antes de ir. E isso era um cuidado. Mas eu não me sentia na obrigação de fazer aquilo. E um dia que eu não conseguia fazer, estava tudo bem, sabe? Mas a sociedade exige da gente tanta coisa, né? Isso. Coloca a mulher num papel de cuidadora eterna de todos. De todos, né? exatamente. Isso é muito... pesado. Pesado demais, Marta. E assim, existe uma coisa que eu falo muito, que é assim, eu digo que existem idiosincrasias da intimidade. A relação mais íntima que o ser humano experimenta na vida é a relação conjugal. Porque ali eu estou desnuda, eu estou me mostrando Lógico. totalmente, e o outro também. Então, essa intimidade, ela permite que eu consiga ser, às vezes, coisas e dizer coisas e expressar coisas que eu não expressaria para nenhuma outra pessoa. Então, nessa situação, por exemplo, de você identificar uma obrigação, essa idiosincrasia vai te dizer assim, tá cansada, tá chateada, pois eu vou fazer o café. Não, para essa pessoa. Se você não tiver cuidado, você pode transformar essa intimidade num espaço de expressão de indignação e de raiva, que não necessariamente deveria estar direcionado àquela pessoa, ou sim, mas assim, que tem a raiz no que a própria sociedade impõe a essa mulher. Então, essa indignação, você precisa estar atenta, né? O que é que eu estou sofrendo de obrigações que não são totalmente minhas, mas eu tenho que fazer porque eu, enquanto mulher, preciso fazer isso. E não falo sobre isso. Não falo sobre isso. Se eu tenho esse espaço e eu consigo entender que isso é uma parceria, aí eu posso usar essa intimidade para me expressar na minha fragilidade, na minha dor e até na minha indignação, mas não contra o outro, mas buscando a reconstrução, a reestruturação de uma parceria que se vê ameaçada num momento como esse. Excelente, e até cobrar, né, do outro, ter tranquilidade para dizer, estou precisando da sua ajuda, preciso da sua presença, preciso Posso que contribuir você... com isso. Pois Será que tu poderia contribuir com isso de volta? Agora, às vezes, calar e não falar, transforma em raiva. E quando é uma coisa que o outro não necessariamente percebeu, não é que não se dispôs, né? Mas que foi colocado. E não aceitar também da sociedade essa cobrança, né? Porque a sociedade cobra, mas a gente aceitar é outra questão, né, Ana? Verdade. E assim, essa percepção de que somos diferentes faz parte da idiosincrasia da intimidade também, é dizer, mas ele sabe que eu estou cansada, precisa dizer, mas às ele vezes sabe. precisa. O né? óbvio também precisa ser dito sempre. Perfeito. Porque o outro não percebe as coisas da forma que eu percebo. E se eu coloco no outro, não, ele tem a obrigação de saber, ou ela tem a obrigação. Não existe obrigação, existe situações que impactam em pessoas diferentes de formas diferentes. Eu preciso expressar isso. Perfeito. Né? Então, mais uma vez, a gente roda e cai naquela palavra, comunicação. Falando nessa palavra, como você comunica maravilhosamente bem sobre essas relações. Foi assim, como foi bom lhe ouvir, Ana, porque assim, você traz a coisa com muita leveza, responsabilidade, mas com leveza, né? E eu acho que é isso que a gente precisa. Verdade. O que é que você tem, assim, que a gente está terminando para deixar assim de mensagem para esses casais, para esses futuros pais e atuais pais? Eu diria que se comuniquem muito. Pensem que o óbvio também precisa ser dito, que vocês precisam partilhar, inclusive, as escolhas e os sustos. Porque estar com o outro, antes de qualquer coisa, precisa ser a consciência de uma escolha que eu faço todos os dias. Senão, não há relacionamento que resista. E os filhos que vierem dessa relação vão ser vítimas dessas... Perfeito, foi num ponto agora. Desse silêncio, dessa má interpretação, dessa vitimização às vezes, ou dessa agressividade que aparece de forma a atrapalhar todos. Ninguém ganha com a não comunicação, todos perdem.
Perfeito, maravilhosa. perfeito. Só agradecer essa Muito participação. obrigada, Contribuiu demais. Eu tenho certeza que quem está ouvindo, né, Martinha? Com certeza. Vai gerar uma reflexão muito positiva. E eu que agradeço. Obrigada. Maravilhoso estar com vocês. Amém. E vocês são fantásticos. Obrigada.